Olá! No Drops anterior, eu gravei um vídeo falando sobre como a medicação prescrita pelo profissional médico, psiquiatra da equipe de saúde que cuida do paciente poderia prejudicar a adesão desse paciente ao tratamento como um todo, né? Destacando ali as crenças do paciente de que apenas com a medicação ele já estaria num processo de tratamento e recuperação. Agora é importante frisar a parte 2 do peso que a medicação exerce sobre a adesão e o engajamento do paciente ao tratamento. Então, se no vídeo anterior eu dei destaque falando sobre medicações, ao serem administradas, podem fazer com que esse paciente se restrinja apenas ao uso da medicação e não se engajando com todo o processo terapêutico. Por outro lado, quando há a necessidade de uma medicação, da administração de uma medicação, por questões de diagnóstico diferencial, ou seja, quando esse paciente apresenta outras afecções associadas à dependência química, quando há necessidade de uma introdução medicamentosa, de uma terapia medicamentosa e ela não ocorre, isso também prejudicará a adesão e o engajamento desse paciente ao tratamento. Por quê? A medicação, ao ser bem aplicada para determinado quadro sintomático de outras patologias que estão associadas à dependência química, ela vai tirar muitas vezes os fatores predisponentes para o próprio uso. Então, não introduzir uma terapia medicamentosa quando ela é necessária é fazer com que se permaneçam fatores que contribuem para o próprio uso da substância. Essa é a parte 1. Ou seja, quando pacientes têm determinadas comorbidades e elas precisam receber tratamento terapêutico e medicamentoso para que possa, a partir daí, amenizar o impacto que essa morbidade exerce sobre a morbidade dependência química. E amenizando as influências que esse transtorno exerce sobre o outro, temos maiores probabilidades de adesão e engajamento desse paciente ao tratamento. Então, como eu disse, essa é a parte 1. A parte 2 são medicações que podem e devem ser usadas, sempre que indicada, para o próprio controle dos efeitos adversos da interrupção do uso da substância. Ou seja, a partir de um uso crônico de drogas, a retirada dessa substância ou mesmo a diminuição do padrão de consumo vai gerar sintomas de abstinência. E sabemos que na dependência química, no quadro da dependência química, os sintomas de abstinência, a abstinência da droga, por si só, ela é um fator mantenedor do uso. Por quê? Porque todas as vezes que o paciente interrompe ou diminui o consumo, ao surgirem os desconfortos desta retirada ou diminuição, exerce uma pressão, uma força, um desconforto que exerce uma pressão de que ele busque a droga novamente para aplacar esses desconfortos. Então, associar ao tratamento da dependência química drogas que ajudam no controle dos sintomas de abstinência também ajudará na adesão e engajamento desse paciente ao tratamento, pois a interrupção precoce de muitos pacientes do tratamento é exatamente por não conseguir fazer ter um manejo adequado dos sintomas de abstinência, que exerce uma pressão e faz com que esse paciente retorne ao uso de uma forma muito rápida, principalmente quando a gente está falando dos primeiros meses de tratamento, sendo os primeiros 40 dias os mais críticos. Então, é por isso que precisa de uma equipe multiprofissional, contando aí com um médico psiquiatra, para que ele possa fazer a correta avaliação e
a partir dela, a prescrição medicamentosa, que pode funcionar como um coadjuvante para, inclusive, não só no tratamento, mas para a adesão desse paciente ao tratamento. Então, nós vemos que a medicação, ela muitas vezes, ela pode ser, né, considerada ali um vilão ou um mocinho. Em que sentido? Vilão quando ela é tida como a única solução para o problema e o paciente, então, se restringe apenas ao uso da medicação, desconsiderando toda a terapêutica não medicamentosa e como importantes instrumentos na sua reabilitação. Por outro lado, a não introdução de medicação quando necessária, seja para controle de morbidades, seja para controle de sintomas de abstinência, ela também vai exercer uma influência negativa para a adesão ao tratamento. Então, é papel da equipe multiprofissional fazer o adequado manejo dessa situação para levar a esse paciente a introdução, né, ao engajamento no plano de tratamento como um todo, não ficando restrito apenas ao uso da medicação e não deixando, obviamente, de se utilizar de uma medicação correndo aí por medo, né, de que esse paciente, então, ao se sentir melhor com a medicação, não se engaje com as outras terapêuticas. Tá certo? Então, essas são as duas facetas ali da medicação em relação ao tratamento. Tanto o seu uso como o seu não uso podem prejudicar a adesão do paciente à proposta de tratamento. Tá certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!